Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura, ao nosso comentário, o Evangelho de São Mateus, 65º encontro. Então vai Mateus capítulo 19, versículo 13 a 22. Ouçamos a leitura. Então, levaram crianças para que Jesus pusesse as mãos sobre elas e rezasse. Mas os discípulos as repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixem as crianças e não lhes proíbam de vir a mim, porque o reino do céu pertence a elas. E depois de pôr as mãos sobre as crianças, Jesus partiu daí. Um jovem se aproximou e disse a Jesus: Mestre, que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Um só é bom. Se você quer entrar para a vida, guarde os mandamentos. O homem perguntou: Quais mandamentos? Jesus respondeu: Não mate, não cometa adultério, não roube, não levante falso testemunho. Honre seu pai e sua mãe, e ame seu próximo como a si mesmo. O jovem disse a Jesus: Tenho observado todas essas coisas. O que é que ainda me falta fazer? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá. Venda tudo o que tem. Dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora, cheio de tristeza, porque era muito rico. Versículo 13. Então levaram crianças para que Jesus pusesse as mãos sobre elas e rezasse. Mas os discípulos as repreendiam. Agora levam crianças a Jesus para que ele as abençoasse. O poder de abençoar agora será exercido sobre as crianças. Jesus as acolhe, em dois sentidos. Primeiro, porque ama as crianças. Depois, porque as crianças fazem parte dos excluídos de Israel. Conforme a sabedoria de Israel, a criança era considerada inocente. Conforme a sabedoria de Israel, a criança não era considerada inocente. É a concepção que Israel tem. Os rabinos se interessavam nas crianças, porque viam nelas o futuro de Israel e também os futuros alunos sujeitos à lei. Enquanto menor de 12 anos, a criança pertencia a uma categoria inferior. Era um mundo estratificado e dividido, aquele mundo da época de Jesus. E as crianças eram incapazes da vida religiosa. Elas vinham colocadas na mesma categoria dos surdos, mudos, cegos, deficientes mentais, os pagãos, das mulheres e escravos. As crianças, segundo os rabinos, não deveriam ser ouvidas. Era uma causa que acelera a perda da consciência de um homem adulto se der atenção às crianças. Não se deveria conversar com elas. A criança era excluída do culto. A criança só evocava fraqueza. Quem traziam crianças? As mulheres, as mães, que queriam que Jesus as abençoasse. Como Jesus impunha as mãos aos enfermos,
Agora, as mães pedem que Jesus imponha as mãos sobre suas crianças. As mães queriam que seus filhos e filhas fossem abençoados. A atitude dos discípulos é de repreensão às mães. Eles não querem que Jesus as abençoe, colocando as mãos sobre elas. Eles pensam como o povo de seu tempo. É perda de tempo. E se Jesus abençoasse, seria motivo para considerá-lo uma pessoa sem juízo, um mestre, que não é digno de respeito. Os discípulos pensam que podem evitar as crianças e suas mães, para preservar a autoridade de Jesus. Aos discípulos não se deve importunar o mestre com esta atitude de colocar mãos sobre as crianças, abençoando-as. Assim, as crianças não tinham nenhum direito na sociedade do tempo de Jesus. Eram vistas como suspeitas, uma ameaça à sociedade, ignorantes, desprovidas de razão, imprevisíveis e vulneráveis. As crianças escravas, a situação era pior ainda. Elas eram espancadas para aprender obediência e submissão. A essas crianças, os discípulos não querem que elas possam se aproximar de Jesus. Versículo 14. Jesus, porém, disse: Deixe as crianças e não lhes proíbam de vir a mim, porque o reino do céu pertence a elas. Jesus não está interessado no que venham a pensar dele. Ele as acolhe. Muitas vezes não fazemos as coisas preocupados com aquilo que irão pensar e falar dele, por agir como se deve agir. Jesus não está interessado naquilo que eles falam sobre ele, e por isso acolhe as crianças. Jesus livremente acolhe as crianças. Ao agir assim, ele faz com que seus discípulos perdam a razão por impedir as crianças de se achegarem a ele. A misericórdia que Jesus oferece aos outros, ele também oferece às crianças. Ao acolher, Jesus afirma, primeiro, as crianças fazem parte do reino de Deus, reino dos céus, e ao incluir as crianças, ele coloca os discípulos, que são chamados, para que eles também se façam como crianças. Jesus é criança, o reino de Deus, o reino dos céus, pertence às crianças. Jesus, que elevou as mulheres, agora eleva as crianças. Versículo 15. E depois de pôr as mãos sobre as crianças, Jesus partiu daí. A cena encerra com Jesus impondo as mãos sobre as crianças. Depois ele sai e continua sua missão, anunciar o reino dos céus. É agradável a Deus que as crianças sejam acolhidas, fazendo com que nós cristãos tenhamos profunda estima pelas crianças, sabendo que Deus as ama profundamente. Jesus recolhe que, no seu tempo, a impotência e a falta de consideração dos adultos sobre as crianças é uma realidade que não deve acontecer no anúncio do reino dos céus. Jesus faz aqui uma denúncia sobre a realidade das crianças, principalmente aquelas que eram espancadas, para fazer com que elas sejam submissas à estrutura social, política e cultural daquele tempo. Versículo 16. Um jovem se aproximou e disse a Jesus: Mestre, que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Aqui vemos um jovem se acercar de Jesus no caminho. Ele não irá seguir Jesus. Sua pergunta a Jesus quer elucidar um tema: como poder passar, isto é, as condições para obter a vida eterna. Este jovem conhece a meta que se deve atingir, isto é, a vida eterna.
Agora ele pergunta sobre o caminho para atingir esta vida eterna. Alguma coisa de bom, ele levará em seu caminho. Alguma coisa deve ser feita. Ele expõe o que fazer de bom. É a partir de Deus que se mede tudo que é bom. O ser humano é capaz de reconhecê-lo como valor a ser buscado. Deus é plenitude do bem e daquilo que é bom. Versículo 17. Jesus respondeu: por que você me pergunta sobre o que é bom? Um só é bom. Se você quer entrar para a vida, guarde os mandamentos. Jesus então responde: um só é bom. Ele se refere a Deus Pai. Ele é a fonte da bondade. Um só se refere ao único Deus, Criador e doador da bondade e da vida. A resposta de Jesus é direta. Deve-se observar os mandamentos. Miqueias, o profeta, capítulo 6, versículo 8, diz: o que é bom? Fazer justiça, amar a bondade, caminhar humildemente com teu Deus. Entrar na vida significa que ele deve ser, que o caminho deve ser encontrado. O ser humano tem que ir atrás para buscar a vida eterna. Deus oferece ao ser humano, esse ser humano que deve desinstalar e se colocar a caminho. Versículo 18. O homem perguntou: quais mandamentos? Jesus respondeu: não mate, não cometa adultério, não roube, não levante falso testemunho. Jesus, ao afirmar que para ser salvo se deve observar os mandamentos. Agora, o jovem então pergunta: quais mandamentos? Os fariseus tinham 613 mandamentos. Qual deles Jesus quer citar? Jesus não cita todos os mandamentos, mas parte do decálogo. O decálogo é dividido em duas partes. As 3 primeiras se referem a Deus, as 7 últimas se referem aos homens. Da primeira parte, Jesus lembra: só um é bom, único Deus. Agora cita os mandamentos que se referem aos homens, destacando alguns dos 10 mandamentos. Assim segue o mandamento do amor ao próximo. Então Jesus diz: se queres conseguir a vida eterna, se deve praticar o bem que se refere ao próximo. Podemos colocá-los de forma positiva: não mate, isto é, respeite a vida, deixe a vida acontecer. O ser humano não é senhor da vida, a vida pertence a Deus. Não cometa adultério, respeite a família do próximo. Não seja razão de separação, não traia o parceiro, a parceira. Não roube, isto é, respeite aquilo que é dos outros. Não tenha para si o que não te pertence. Não levante falso testemunho, isto é, respeite a boa fama do próximo. E não deve ser leviano, levantando falso do outro. Versículo 19. Honre seu pai e sua mãe e ame seu próximo como a si mesmo. Realmente, honre seu pai e sua mãe é mandamento, faz parte do decálogo. Ame seu próximo como a si mesmo é uma referência ao livro do Levítico. Jesus toma o que vem indicado no livro do Levítico, capítulo 19, versículo 18. Não seja vingativo, nem guarde rancor contra seus concidadãos. Ame seu próximo como a si mesmo. Eu sou Javé. Observe os meus estatutos, mandamentos. Honrar pai e mãe. Quem não reconhece a origem de sua vida e não respeita pai e mãe, não vive os estatutos de Javé Deus, nem mesmo é capaz de amar seu próximo. O mais próximo de você, o doador da vida, é o pai e a mãe. E como origem da vida, ele merece ser respeitado. É claro que a vida é dom de Deus, Deus é o doador da vida, pai e mãe são colaboradores de Deus ao transmitir a vida para os filhos.
Versículo 20. O jovem disse a Jesus: Tenho observado todas essas coisas. O que é que ainda me falta fazer? A confirmação do jovem contradiz a declaração de Jesus que afirmava: só um é bom. Ele tenta se fazer de bom, como Deus, é uma arrogância. A abundância deste jovem significa ganância, violência, opressão. Os fariseus também afirmavam que observavam os mandamentos, mas não tinham caridade com os enfermos, pecadores e pobres, etc. A resposta desse jovem significa que aquilo que Deus diz nada tem de novo. Ele queria ouvir coisas novas de Jesus. Versículo 21. Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá. Vende tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Agora Jesus apresenta a novidade e diz respeito à perfeição. Ele quer que o jovem, então, dê um passo maior do que já está sendo feito por ele, para que ele abandone essa compreensão que ele tem de que ele é bom, mas buscar realmente Deus, o único bom, o único bem, o único bom, e ao mesmo tempo ser capaz de dar um passo maior para a perfeição. Trata-se da perfeição diante da imperfeição da lei antiga. Para atingir a salvação, observância dos mandamentos, embora seja necessária a salvação, não é suficiente. Entramos para a perfeição, uma adesão total, incondicionada a Jesus, que faz com que se abandone as seguranças próprias deste mundo para se ter disposição e liberdade em segui-lo. É preciso tornar discípulos de Jesus, se unindo em comunhão à sua pessoa em obediência total. Uma disposição à obediência, uma abertura a Jesus. Diante da questão respondida por Jesus, se queres entrar na vida eterna, é indispensável ao discipulado, porque a todos os discípulos, aquilo que Jesus diz aos jovens, vale também a todos eles. Não basta, então, conhecer os mandamentos. É preciso se dispor a vender tudo, dar a renda aos pobres, se ele quiser ser perfeito. Agindo assim, ele se torna perfeito como o Pai do céu, que é perfeito. E assim se consegue um tesouro no céu, onde a traça não destrói, nem o ladrão rouba. Este tesouro escondido só se alcança vendendo tudo o que se tem. Mateus capítulo 13, versículo 44 ao versículo 46. Versículo 22. Quando ouviu isso, o jovem foi embora, cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus ofereceu ao jovem aquilo que faltava. Embora ele quisesse a vida eterna, ele não age para encontrá-la, visto que o apego à riqueza governa e impera o seu coração. Ele ouviu a palavra de Jesus, mas a riqueza o sufocou. Mateus capítulo 13, versículo 22. Sua riqueza o impede de seguir Jesus. Tendo muitos bens, o jovem prende seu coração a esses bens, mesmo que tenha cumprido todos os mandamentos. Ele disse: tenho feito tudo isto, mas não é capaz de dar um passo maior à perfeição e assim ser capaz de herdar a vida eterna. Para este jovem, a união plena com Jesus tem uma exigência que ele não pode aceitar. Este é o nosso comentário. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.